Olá pessoal, então esse aqui é o segundo vídeo da aula 4 de Geometria Analítica. A gente está estudando soma de vetores, tá? No outro vídeo então a gente definiu soma de vetor, né? Viu a regra do triângulo e a regra do paralelogramo, tá? Então agora a gente vai definir, olha qual que é a definição. A gente vai definir a diferença, tá? Então a gente definiu soma. Então, a partir da soma, como um caso particular dela, né, da adição, a gente vai definir a diferença entre dois vetores, que é simplesmente um caso particular da soma. Então, quando a gente dizer assim, ó, eu quero calcular esse vetor aqui, u menos v, tá? Então, u menos v é um vetor, ok? Mesma forma que a soma. Quando você soma dois vetores, o resultado é um vetor. Quando você subtrai dois vetores, o resultado ainda é um vetor. Então, isso aqui, na verdade, é só uma maneira de representar a soma do vetor u com o vetor oposto de v. Ok? Só isso, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu quero fazer um vetor AB menos, sei lá, CB. Então, isso aqui é a soma de AB com o oposto de CB. Só que olha só, o oposto de CB, esse vetor aqui, ó, é amarelo, ele é BC, né? O oposto de CB é BC. E AB mais BC a gente sabe fazer essa soma, né? É o AC, ok? Então a diferença, né, a subtração é definida assim, tá? É um caso particular da soma. Note que é análogo ao que acontece, por exemplo, para números inteiros, né? Que significa fazer 2, quando a gente escreve 2 menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que fazer 2 mais menos 3. O que é 5 menos 2? É 5 mais menos 2, tá? Então é análogo ao que a gente já faz para números reais e números inteiros, ok? Bom, exercício aqui, vamos fazer. Opa, só apaga. A pergunta ali, ó. Vale a igualdade? A norma do vetor u mais v é igual à norma do vetor u mais a norma do vetor v? É importante para quaisquer vetores u e v. Bom, a resposta é que não vale sempre essa igualdade, tá? Então, ó, a igualdade norma de u mais v igual a norma de u mais norma de v não é válida para quaisquer só arrumar aqui vetores u e v. Isso a gente vai provar, tá? Olha só, se você olhar o que eu escrevi, eu falei, ó, essa igualdade não é válida para quaisquer vetores u e v. Eu não estou dizendo que não existem casos tais que essa igualdade não é válida, tá? O que eu estou dizendo é, não é sempre verdadeiro isso. Ou seja, existem casos de vetores u e v que você vai pegar e vai calcular essas normas aí e vai ver que vai valer igualdade. E existem casos em que não vale igualdade. Então, nem sempre falar que uma regra não é válida sempre, nem sempre ela é verdadeira, não quer dizer que ela sempre é falsa. Quer dizer que existem casos, pode existir casos que ela é verdadeira. Tá igual aqui. Aí eu vou deixar para vocês pensarem aí
quando que essa igualdade é válida, tá? Vamos pegar vamos geometricamente aqui olhar pro o que a gente está fazendo, tá? Nós a gente está comparando a norma do vetor u mais v com a soma das normas dos vetores u e v, né? Só para relembrar aí, para quem não da aula passada, isso aqui, deixa eu pôr um x aqui. Isso aqui nós chamamos de norma do vetor x. Ou seja, você vai pegar qualquer representante desse vetor x, ele é um segmento de reta, né? Esse segmento é um certo comprimento. Esse comprimento, que é um número, é a norma do vetor, tá? Então, quando a gente está comparando essa igualdade aqui, a gente está perguntando se esse número aqui é igual a esse, tá? Do lado esquerdo dessa igualdade, o que a gente fez primeiro foi pegar os vetores u e v, somá-los, obtemos o vetor u mais v, daí a gente olha a norma desse vetor. Do outro lado, né, do lado direito, você está pegando os dois vetores u e v, calculando a norma dos dois e somando as normas. A pergunta é, vale sempre essa igualdade? A resposta é que não. Vamos pegar um caso aqui que é falso isso. Gente, eu vou usar a ferramenta segmento para representar os vetores, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um vetor u aqui. Então, u é o vetor AB, tá? Eu não vou usar a ferramenta vetor, porque eu quero... na hora de aparecer a norma, ele vai... Isso que me ajuda. E vamos pegar um vetor V. Não, eu vou usar... Não, deixa eu começar de novo. Eu já sei o que eu vou fazer aqui. Então, vou pegar dois vetores u e v, tá? Vamos calcular primeiro isso aqui, ó. U mais V. Então a gente tem que somar esses dois vetores, né? Igual a gente viu lá no outro vídeo. Então eu vou colocar o vetor U aqui. E o vetor V aqui. Deixa eu conferir se está certo. Certo. Então aquele vetor W aqui. Esse é o vetor U, né? É outro representante do vetor U. E o A aqui é outro representante do vetor V. Se a gente fecha a diagonal aqui, ó, nós obtemos esse vetor que chamamos de V aqui, B. Mas esse aqui é a soma, né? É U mais V. Então, aí depois a gente tem que pegar esse segmento, né? EG, e calcular o seu comprimento. Deixa eu ver se dá pra... Não é isso que eu quero. Então, para calcular o tamanho desse vetor, eu vou fazer um segmento aqui, ó. Que daí é o...
Vamos calcular o comprimento desse segmento. 8,54, né? Então o que a gente fez? Deixa eu voltar. Primeiro nós construímos o vetor U mais V, daí a gente calculou a norma. Tá? Agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário não, né? Vamos fazer o lado direito aqui. O que a gente tem que fazer? Primeiro nós temos que calcular a norma de U, depois calcular a norma de V e depois somar, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Porque o programa aqui ele arredonda os números, né? Então esse segmento, o U, vamos ver o comprimento dele. 4. E esse segmento V, o vetor V, né? O seu comprimento vai ser 5. Então não dá igual, né? Porque ó, se eu fizer 4 mais 5 dá 9, né? Que é diferente do comprimento de U mais V, de 8,54. Ou seja, o que a gente provou aqui que não vale aquela regra, né? Ó, a norma do vetor U mais V é o comprimento do segmento, que o programa aqui está falando que é 8,54. Então esse é o lado esquerdo aqui, ó, dessa igualdade. Por outro lado, o lado direito é o comprimento de U mais o comprimento de V, né? O comprimento do U aqui, ó, é 4 e o do V é 5. Se eu somar esses dois comprimentos, é 4 mais 5 é 9, que é diferente, tá? Ou seja, a igualdade não é sempre válida. Por que não é sempre válida? Porque eu acabei de mostrar aqui um contra-exemplo para vocês, tá? E por que ela sempre vai ser... Não, quer dizer, nem sempre vai ser válida. Vamos pegar a regra do triângulo. Se eu pegar dois vetores U e V que não sejam paralelos, a gente pode somar eles usando a regra do triângulo, né? Certo? Mas aí tem uma propriedade de triângulos lá do ensino... O ensino não, né? Da geometria plana. Ou seja, que vocês vão ver lá no curso de geometria 1, que fala que se você pega em qualquer triângulo dois lados, se você soma as medidas desses dois lados, né? Então se eu fizer nesse desenho aqui, por exemplo, se eu pegar, esquece o vetor, olha só os segmentos. Medida de AB, do lado AB, né? Desse lado aqui. Se eu somar com a medida do lado BC, isso é maior que o terceiro lado, que no caso é AC. Então, em todo triângulo, a medida de um lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados, tá? Mas a medida de um lado aqui na regra do triângulo, né? É a norma do vetor do mais V. Ela vai ser sempre menor que a soma das normas dos vetores U e V, né? Que são as medidas dos outros dois lados. Ok? Então, por isso a regra que não vale, ela não é válida quando você escolhe vetores U e V de não paralelos, tá? Então, para provar que essa regra não é válida sempre, a gente tem que dar um contra-exemplo, tá? Então, vamos lá, de fato. Então, considere U e V dois vetores que não sejam paralelos. Então, pela regra do triângulo, temos que a soma
soma U mais V. A soma não. Bom, deixa eu fazer o triângulo aqui pra. Esse aqui é um. Suponha que esse aqui é um vetor U, esse aqui é um vetor V. Quando a gente soma, o resultado é esse vetor aqui, U mais V, né? Que fecha o triângulo. Então, pela regra do triângulo, temos esse aqui. Logo, temos que, né, continuar. A soma, a norma da soma, né? A norma do vetor U mais V, ou seja, aquele número que a gente coloca duas barrinhas do lado desse vetor, é igual a medida de um lado do triângulo, ou de um triângulo, né? De um triângulo. E as normas dos vetores U e V, então as normas de U e V correspondem às medidas dos outros dois lados. Certo? Aí agora então a gente usa aquela propriedade lá da geometria plana, né? Que a medida de um lado de um triângulo é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, da geometria plana, sabemos que a medida de um lado apagar aqui com o apertado. A medida de um lado em um triângulo dado é menor que a medida dos outros dois lados, que é a soma, né, das medidas dos outros dois lados. Então, logo podemos concluir que a norma de U mais V, que é a medida de um lado desse triângulo, é menor que a norma de U mais a norma de V, que é a soma das medidas dos outros dois lados de um triângulo, né? Então, existem casos em que vale essa desigualdade. Portanto, nem sempre a igualdade é válida, tá? Aí eu quero que vocês pensem aí quando que essa igualdade vai valer. Ou seja, me apresentem aí dois vetores, tá? Um exemplo aí, tu pega dois vetores, calcula esses dois números aqui e mostra que eles são iguais, tá? Quando que vai valer isso? Bom, deixa eu ver o que. Bom, gente, vou parar esse vídeo por aqui. Aí eu vou fazer mais um vídeo para essa aula, que a gente vai discutir essa proposição aqui e resolver dois exercícios, tá? Bom, até lá o próximo vídeo então.